Hoje nós vamos falar um pouco sobre os anfíbios. Os anfíbios pertencem ao filo Chordata, que quer dizer cordados. Pertencem também à superclasse dos tetrápodas, pois são os primeiros a apresentar os membros locomotores para o ambiente terrestre. E eles participam da classe anfíbia, ou então anfíbios. A palavra anfibio significa bio, vida, anfi, duas formas de vida. Os anfíbios apresentam algumas adaptações. Corpo, em relação ao corpo, achatado para se mover em águas rasas, presença de cauda, no caso aqui da salamandra, para poder se locomover. No caso dos anuros, aqui as rãs, os sapos, eles apresentam os dedos membranosos para poder se locomover também, executar o processo de natação. A pele é um órgão primário ou acessório para o processo de respiração. Só que eles ainda apresentam sérios problemas de ressecação e adaptação ao ambiente terrestre. Os anfíbios modernos, eles estão representados em 3 ordens e eles somam 4.200 espécies. Algumas especializações que eles apresentam o aumento do esqueleto, maior especialização do ouvido e do olfato. Muitos anfíbios enfrentam o ambiente terrestre apenas a metade da vida. Aí eles apresentam as brânquias no período de vida aquática e apresentam os pulmões no momento em que eles têm a vida terrestre. E também o auxílio da respiração cutânea. Existem algumas salamandras que elas mantêm a morfologia larval, então elas têm uma metamorfose chamada de incompleta. Há espécies que vivem somente no ambiente terrestre, sem fase larval, e outras ainda que permanecem toda a vida no ambiente aquático. Mesmo as espécies estritamente terrestres, elas ainda dependem de alta umidade e baixas temperaturas para o processo de reprodução. Por quê? Porque o ovo não tem proteção de casca. O ovo é sem proteção contra o ressecamento. Então, muitas vezes elas ficam incubadas na água, em lugares protegidos e muito úmido. Muitas vezes ficam até nas costas do próprio animal e até mesmo no estômago. Tudo isso para evitar o processo de perda de água, o processo de desidratação. Em relação ao esqueleto, que nos anfíbios ele é principalmente ósseo, a notocorda ela não permanece na fase de adulta. Ela é substituída pela coluna vertebral e não tem esqueleto externo, que é o exoesqueleto. O esqueleto é interno, endoesqueleto. O corpo varia de alongado com cabeça, pescoço e cauda distintos, até mesmo a cabeça fusionada ao corpo sem a presença de pescoço. Alguns fatores que são extremamente importantes, que vale a gente relembrar, é a pele fina e úmida, que favorece o processo de respiração cutânea. Presença de várias glândulas na pele para poder manter a pele sempre úmida, para que continue acontecendo o processo de respiração. E não tem a presença de escamas. Em relação aos membros, normalmente eles apresentam 4 membros, porém há espécies que não apresentam as pernas. Pés com membranas, também normalmente isso aparece para o processo de natação, sem a presença de unhas ou garras verdadeiras. Pés anteriores com 3 a 5 dígitos, como se fossem dedos, né? A boca, geralmente é uma boca grande, com presença de pequenos dentes. Em relação à circulação, o coração apresenta 3 compartimentos, sendo 2 superiores, os átrios, e 1 ventrículo. Portanto, o sangue venoso mistura-se com o sangue arterial. A circulação aqui é dupla, porque ela passa 2 vezes pelo coração, porém ela é incompleta. Sangue venoso mistura com o sangue arterial. Em relação à respiração, eles apresentam pulmões, pele, brânquias, tudo para auxiliar o processo de respiração. No caso das salamandras, que elas não apresentam pulmões, e no caso, por exemplo, dos anuros,
Sapo, rã, perereca apresentam brânquias na fase larval e na fase adulta pulmão e pele para o processo respiratório. Ainda retomando aqui o aspecto tegumento, a epiderme deles apresenta depósitos de queratina. Qual que é a função da queratina nos animais terrestres? Maior proteção e firmeza à pele. Isso é importante nas espécies terrestres. Na derme apresentam as glândulas mucosas, que fazem o processo de lubrificação e proteção contra a água e também contra a perda de água. Apresentam glândulas serosas, que produzem veneno cutâneo, que protege o animal contra os predadores. E também está relacionado com o processo de ataque às presas. Todos os anfíbios produzem veneno, mas o grau de toxicidade varia grandemente. Por exemplo, essas espécies que estão aparecendo aí na tela, elas têm veneno fatal. O veneno delas é letal. A reprodução deles é uma reprodução sexuada chamada de amplexo. Eles têm o abraço nupcial, que também é chamado de amplexo. Embaixo é a fêmea, em cima é o macho. O macho ejacula e a fêmea ovula, tudo na água. E aí há um encontro de óvulos e espermatozoides na água, fecundação externa. Aí nascem os ovos, que formam uma massa gelatinosa. Essa massa ela fica ancorada na vegetação em torno de 6 a 9 dias, que é o desenvolvimento embrionário. Tá aqui essa massa. Aí vem a larva. Após o rompimento desses ovos, saem as larvas, que são os girinos. Ele tem cabeça, corpo com cauda longa, boca ventral e respiração branquial. Acontece o processo de metamorfose. Na metamorfose vão aparecer primeiro os membros posteriores. A cauda é reabsorvida através do processo realizado pelos lisossomos e ocorre a transformação da boca, reabsorção das brânquias e desenvolvimento dos pulmões, e em seguida do surgimento das duas patas dianteiras ou membros. Aqui nós estamos observando o processo de metamorfose, os ovos, o girino, todas as etapas de girino, surgimento das patas traseiras, patas dianteiras e já está tendo um encurtamento da cauda. Regride a cauda totalmente, aí ele é um sapo jovem e um sapo adulto. Esse é o processo de metamorfose. Essa metamorfose aqui é uma metamorfose completa. Então, com os anfíbios, nós temos o surgimento dos tetrápodes. Tetra mais podes. Então, tetra mais podes patas ou membros locomotores para serem utilizados no ambiente terrestre. Eles representam os vertebrados que invadiram o meio terrestre. Apresentam 4 extremidades destinadas à locomoção. Em oposição aos peixes, não mais apresentam nadadeiras polirradiadas, mas extremidades com dígitos, utilizadas para o processo de locomoção no ambiente terrestre. Só para voltar. Falando sobre o processo de 2 formas de vida dos anfíbios, então anfidua ou 2 bios vida, 2 formas de vida, água e terra. São os tetrápodes mais inferiores, porque tem anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Adaptações para a vida na terra, a presença de pernas, pulmões, sistema circulatório, narinas, pele, órgãos do sentido. Há as adaptações para a água e as adaptações para o ambiente terrestre. Então, na água, a presença de brânquias e nos animais terrestres, a presença de pulmões. São os primeiros vertebrados a alcançarem o meio terrestre.